Olá, amante do terror. Você sabia que a grande maioria dos níveis das Backrooms possuem subcamadas? Um belo exemplo que eu mesmo já falei tem um bom tempo aqui no canal são as Poorooms, que possuem umas 2 ou 3 subcamadas, e eu já trouxe uma delas aqui, o nível 37.1, também conhecido como The Deep End, ou O Abismo. O Abismo é tipo uma versão sombria das Poorooms normais, como um espelho que reflete uma dimensão horrenda. Porém, o nível 1.5, que deveria ser o espelho do nível 1, na verdade, age como um próprio, diferente de todo o resto, e que consegue ser um dos, se não o pior subnível das Backrooms, cujo é muito simples de entrar. O problema em si é sair. Pouco se sabe sobre ele, e o pouco que sabemos é devido a uma única pessoa que, de alguma forma, conseguiu manter o contato mínimo com o exterior, mesmo que as propriedades estranhas do nível distorçam até mesmo as comunicações mais simples. Esses contatos vieram através de 7 logs codificados, que tiveram que ser traduzidos para fazer sentido. No primeiro log, ele primeiro faz um comunicado aos amigos, família ou qualquer um que esteja lendo aquilo. No caso, nós. Ele diz que, caso esteja navegando entre os níveis e por acaso encontrar o que ele chama de janelas falsas, para não entrar nelas, o que já implica que essas tais janelas falsas são as entradas para esse nível. Não se sabe se existem outras, mas até então, a única informação verídica que temos sobre entrar aqui é através delas. Não sabemos como elas se parecem, nem como fazer para evitá-las, por enquanto. Ele diz que está vagando já tem 2 dias dentro desse limbo e que até agora não foi capaz de encontrar nenhum tipo de saída. Só há silêncio, não dando para escutar gritos, nem mesmo passos, incluindo os dele. Tudo é distorcido, parecendo um mosaico de uma realidade estranha, que parece que vai quebrar a todo momento. No log 3, ele diz que achou um modo mais eficiente de contato, mas como aquela realidade fazia mal para o cérebro, a escrita não estava das melhores. Para dizer a verdade, é bem confuso de entender, mas dá para captar a mensagem. Ele de novo reforça a importância de evitar as janelas falsas, para que evite o mesmo destino que ele, embora ainda não tenha citado nada sobre a aparência delas. E falando em aparência, o lugar todo parece que está sob um efeito fotonegativo, ou seja, com as cores e iluminações invertidas. Então, o lugar que era para ser escuro é claro, e o lugar que era para ser claro é escuro. As paredes são brancas e brilhantes, enquanto as lâmpadas, que eram supostas emanar luz, aqui emanam escuridão fluorescente. O silêncio ainda perdura, mas não é como o True End, por exemplo. Ele tem um som ambiente baixo, acompanhado de sussurros de criaturas desconhecidas que habitam esse nível. O som aqui também parece ser invertido, já que, de acordo com o viajante, parece que quanto mais próximo dessas criaturas, mais baixo o sussurro vai ficando. Ele sente que há algo o chamando. Não é como um som, nem um toque, mas como um sentimento estranho, que diz para ele que agora pertence àquele lugar e que nunca mais poderá sair de lá. No log 5, as informações mais relevantes são que agora sabemos como essas janelas se parecem e que o viajante encontrou um tipo de porta. As janelas falsas vão se parecer de 2 jeitos, como saídas do nível em que você está atualmente ou como um espelho, só que sem o seu reflexo. Se você vir uma janela que se pareça assim, nunca entre nela, porque a partir do momento em que você faz isso, ela imediatamente vai desaparecer e você vai se ver preso no mundo fotonegativo. As criaturas parecem que sabem onde ele está a todo momento, porque ele não pode parar para descansar 1 minuto sequer, pois os sussurros iam ficando baixos novamente, e todos sabemos o que isso significa. Foi quando ele sentiu uma sensação atrás dele, como se algo estivesse se grudando na sua alma e o levando para algum lugar o qual ele não deveria estar. E assim que ele virou para olhar, viu uma porta. Ele não sabia onde aquela porta o levaria, mas ele estava em um ponto que não tinha mais para onde ir ou voltar. Então a única opção que restou para o viajante foi entrar nela. E assim que entrasse, iria retornar o contato, seja lá o que acontecesse com ele. Ele tinha uma teoria em mente, que já que o nível era todo invertido, talvez a saída seja encontrada indo cada vez mais fundo, em vez de tentar ir até a superfície.
É um pensamento incomum que ninguém teria, e talvez seja justamente por isso que iria dar certo, na teoria pelo menos. O que aconteceu com ele depois que ele entrou na porta foi o seguinte: dentro dela só tinha escuridão para todo lado. Ele não podia ver, ouvir ou sentir nada, e para piorar, a porta desapareceu completamente. Não tinha mais como voltar, assim como quando ele entrou nesse nível maldito. O viajante sentia uma sensação de vazio que se espalhava pelo corpo inteiro, como se a própria escuridão tivesse se agarrado a ele e se dissipado logo em seguida. É algo difícil de explicar, mas tente imaginar a sensação de ausência da ausência. É basicamente isso que se sente quando está nesse lugar. De repente, ele sente uma respiração na nuca, como se algo estivesse bem atrás dele, perigosamente perto. Como uma reação natural, ele se virou para olhar o que era, mas não havia nada. Contudo, ele ainda podia sentir a respiração. O viajante então tomou uma ação que muitos poderiam considerar como estúpida, que foi colocar as mãos para trás da cabeça, tentando tocar o que estava respirando, esperando que não tivesse nada. Mas ele sentiu que tocou em algo. Era uma pele gelada e enrijecida, de alguma entidade rápida o suficiente para não ser vista. E ela fica sussurrando em seu ouvido: "Outra criança pra mãe." Ele corre para tentar escapar da entidade, mas o sussurro não ficava mais baixo, o que nos termos do nível 1.5 significa que a criatura não se distanciava de jeito nenhum. Ele então tirou um tempo para descansar, enquanto aquilo continuava sussurrando. Ele ainda não sabe se entrar na porta foi um erro ou não, mas não é como se existisse algum tipo de escolha. Ele se via dentro de um corredor estreito, só que as paredes, o chão e o teto eram meio diferentes. Não dava para ver por causa da escuridão ou da luz, mas quando ele passava a mão, podia sentir que aquilo eram partes humanas. Podiam se sentir dedos, bocas e orelhas. Sinceramente, acho que aquela foi a primeira vez que ele estava agradecido por não estar vendo nada. Como estava em um corredor, só tinha um caminho para seguir, para frente. Depois de um tempo caminhando, uma voz começa a falar com ele. Ela diz ser a tal mãe. Venha, criança. Mamãe te ama. Tire essa coisa feia. Mamãe tem roupas mais bonitas para você. Muito bem. Deixa a mamãe cuidar de você. Essas roupas, na verdade, são uma nova pele, um novo corpo, uma nova identidade. Ela queria transformá-lo em uma das suas crianças, as mesmas que ficam sussurrando pelos corredores do nível 1.5. Não se sabe como são as suas aparências, já que elas nunca foram vistas, mas com certeza não deve ser nada bonito. Esse processo de mudança é doloroso, como se milhares de facas estivessem o perfurando e o rasgando, de fora para dentro e de dentro para fora. E a cada pele, cada músculo, cada nervo iam sendo substituídos, e a dor era excruciante. Porém, na medida em que o processo ia sendo concluído, a dor ia indo embora, dando espaço para uma sensação vívida de amor e calmaria. Uma sensação inexplicavelmente boa. Ele até tentou resistir por um tempo, mas no fim não pôde escapar do seu destino e cedeu ao controle da mãe. Antes de perder a consciência, ele adverte a todos que estão ouvindo para que nunca entrem nas janelas falsas, ou vão se condenar por toda a eternidade. Olá, amigos e leitores. Sim, sou eu. Estou bem. Não se preocupem, não estou mais no nível 1.5. Se vocês me virem, não se preocupem se eu pareço ou ajo estranho. Eu definitivamente sou a mesma pessoa, com certeza. Ela não me manteve como disseram que faria. Ela me libertou. Eu sou livre. Se você vir as janelas falsas, entre nelas e encontre a salvação. É lindo, você não pode ver? Ela vai te fazer ver. Ela vai te fazer livre. Liberte-se da mãe. Ou a mãe lhe concederá a liberdade.